como vocês já sabem, né, eu fragmento os vídeos, nas considerações que a professora coloca, um dos parágrafos ela diz o seguinte: um dos aspectos importantes na formação estatística durante a educação básica refere-se à capacidade em perceber a existência de variação, à necessidade de descrever populações a partir de coleta de dados e à necessidade de reduzir dados primitivos, percebendo tendências e características através de sínteses e apresentação de dados. Conforme os estudantes forem progredindo em lidar com investigações estatísticas, seria importante que eles entendessem a necessidade de estudar amostras ao invés de populações e fazer inferências de amostras para populações. Ou seja, a estatística ela está posta, ela faz parte do nosso dia a dia e ela pode ir muito além. Então ela faz parte da prática do professor. E para fazer parte da prática do professor dos anos iniciais, o professor precisa ter conhecimento da estatística. Ele precisa ter noção de conceitos específicos em relação à estatística para que, a partir do lúdico, ele consiga colocar esses conhecimentos em prática na sala de aula, sem deixar a aula tão técnica. Porque o técnico ele vai aprender mais lá para frente, tá? Então, professores, vamos nos empenhar, vamos ter conhecimento e vamos entender efetivamente o que é a estatística, tá? Porque a estatística vai fazer parte da nossa prática. Bom, agora, pegando a Base Nacional Comum Curricular, naquelas páginas que eu pedi para vocês lerem, já logo no primeiro parágrafo diz o seguinte: a incerteza e o tratamento de dados são estudados na unidade temática Probabilidade e Estatística. Ela propõe a abordagem de conceitos, fatos e procedimentos presentes em muitas situações problema. Olha lá o que a autora falou. Vocês estão vendo? O documento oficial diz: a estatística está em uma situação problema. E é a partir da situação problema que nós vamos fazer uso para se colocar a estatística em prática dentro da sala de aula. Da vida cotidiana, das ciências e da tecnologia. Assim, todos os cidadãos precisam desenvolver habilidades para coletar, olha lá de novo, gente, organizar, representar, interpretar e analisar dados em uma variedade de contextos. Detalhe, quando a autora escreveu esse artigo, a Base Nacional Comum Curricular ainda não existia, tá bom? Então percebam como a gente tem, volto novamente na aula retrasada, a gente tem um documento clássico e um documento contemporâneo. Em momentos diferentes, porque a gente precisa mudar a prática, a gente precisa refletir em relação ao momento que nós estamos, mas a função da estatística continua sendo a mesma, ela não mudou. Então, interpretar e analisar dados em uma variedade de contextos, de maneira a fazer julgamentos bem fundamentados e tomar as decisões adequadas. Isso inclui raciocinar e utilizar conceitos, representações e índices estatísticos para descrever, explicar e predizer fenômenos. Então a estatística está posta. A estatística faz parte do dia a dia e a estatística precisa ser uma ferramenta em prol do entendimento de muitas situações e problemas na vida de todos nós. Pegando um outro parágrafo da Base Nacional Comum Curricular, que ele corrobora a minha fala, a minha explicação em relação ao que a professora doutora Celi falava em seu artigo, é o seguinte: com relação à estatística, os primeiros passos envolvem o trabalho com a coleta e a organização de dados de uma pesquisa de interesse dos alunos. Então foi o que eu falei. A gente vai dar o que nas mãos dos alunos para eles, de repente, coletarem ou para eles organizarem essas informações? O planejamento, lembram que eu falei? Olha, a gente precisa, junto com os alunos, entender como a gente vai organizar isso, como a gente vai planejar, que estratégia a gente vai usar, por exemplo, para ordenar, colocar em uma determinada ordem as alturas das crianças de uma determinada sala. E ajuda a compreender o papel da estatística no cotidiano, no cotidiano dos alunos.
Assim, a leitura, a interpretação e a construção de tabelas e gráficos têm papel fundamental, bem como a forma de produção de texto escrito para a comunicação de dados, pois é preciso compreender que o texto deve sintetizar ou justificar as conclusões. Então a estatística, ela não é simplesmente só matemática, colocar as informações em uma tabela, em um gráfico, fazer porcentagens. A gente precisa descrever também, que é muito o que eu cobro de vocês. Vocês devem lembrar disso. Eu falo, a gente precisa aprimorar o nosso repertório matemático. O pedagogo, o professor, ele não escreve para ele não fala para ele durante a sua prática. Ele fala para o outro entender, ele fala para o outro ouvir melhor aquilo que a gente quer passar. Então a gente sempre fala em prol de tentar fazer com que alguém entenda alguma coisa. Por isso da necessidade da escrita, da gente desenvolver a nossa escrita, aprimorar a nossa escrita, e porque a estatística também não é simplesmente contas, mas sim uma parte descritiva e explicativa que justifica tudo aquilo que nós fizemos a partir de gráficos, tabelas, coletas e organização das informações. Eu aproveitei o momento para ir naquele quadro que, na verdade, eu não pedi para vocês lerem esse quadro, mas vocês devem ter visto, né? Porque é logo a página abaixo, a página seguinte, que então tem lá, Matemática primeiro ano. Então nós temos o quadro da unidade temática, Probabilidade e Estatística, primeiro ano. Objeto de conhecimento, leitura de tabelas e de gráfico de colunas simples. Habilidade, ler dados expressos em tabelas e em gráficos de colunas simples. Olha o exemplo que eu usei lá, o gráfico da coluna, da barrinha, né? Eu falei, gente, a barrinha, popularmente dizendo. Então, aqui no caso, eles usam um gráfico de colunas, né? Então, o aluno já precisa começar a analisar isso. Primeiro ano, claro, de forma simples. Mas esse de forma simples, por exemplo, desculpa, o professor precisa entender. Por que aquela barra é maior do que a outra? O que justifica aquilo? Um outro objeto de conhecimento. Coleta e organização de informações, registros pessoais para comunicação de informações coletadas. Habilidades, realizar pesquisa, envolvendo até 2 variáveis categóricas de seu interesse e universo de até 30 elementos, e organizar dados por meio de representação pessoal. Olha lá. Organizar dados por meio de representações pessoais. Eu sempre falo para vocês, nos anos iniciais, a principal ferramenta que nós temos e a estratégia é o uso de materiais manipuláveis, de estratégias pessoais, do lúdico, de brincadeiras. Então, o aluno ele vai organizar as informações a partir daquilo que ele tem para nos oferecer. Então, quais são as estratégias que ele vai usar? E fazer com que ele verbalize isso, fazer com que ele explique para você o que ele está querendo dizer, por que ele organizou daquela forma. Então, a partir do momento que a criança mostra para você, escreve para você, ou fala, representa de alguma forma, você, professor, vai pegar tudo isso que ele está te falando em prol de você analisar e saber se você prossegue ou se você volta nessa habilidade que você está querendo desenvolver. Se você efetivamente conseguiu perceber aquilo que você quer. Será que o aluno sabe tal habilidade estatística? Será que realmente ele sabe fazer uso de estratégias pessoais, representações pessoais para organizar informações? Foi plausível? Foi bacana a explicação que essa criança deu? Então, a gente precisa saber muito bem o que a gente quer em uma determinada aula e de que a estatística está presente no cotidiano do professor. Está em um documento oficial, vigente, recente e mais novo de todos que nós temos, tá bom? A nossa aula de hoje termina aqui. Desejo que vocês tenham uma ótima semana, uma ótima continuação de semana, que as próximas aulas sejam produtivas e que vocês consigam
desenvolver todos os trabalhos. E vocês já sabem, precisando de mim, entrem em contato, podem falar comigo por e-mail ou tentem falar com as representantes, que eu estou sempre à disposição, tá bom? Eu espero que tenha sido esclarecedor. Vou anexar esses vídeos, vou colocar esses vídeos no YouTube, vou mandar no e-mail para vocês, né? Vocês provavelmente já receberam via representante. E no corpo do texto, no corpo do e-mail, vocês vão perceber algumas coisas que eu vou pedir, mas aí lá no e-mail vocês terão acesso, tá bom? Beijos e abraços e bom trabalho. Até mais.